Depois, confinamento, e percebi que eu gerir o meu horário e eu trabalhar para mim e conseguir fazer as minhas coisas dentro daquilo que eu queria era muito melhor. E aquela liberdade de eu poder estar a trabalhar sentada no sofá da minha casa, para mim foi das coisas que fez todo sentido e que então foi a gota d'água. Eu disse, não, tenho mesmo que me despedir, tenho que sair daqui, tenho que deixar de estar a trabalhar 9 horas, porque no fundo eram 9 horas, porque a hora do almoço muitas vezes era interrompida com trabalho também lá no ginásio. Eu chego de trabalhar para os sonhos do meu patrão e vou trabalhar para mim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do One Million Podcast. Este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e pessoas que de alguma forma ousaram mudar a sua vida. Hoje tenho comigo a Sara Isa, que tem uma história de vida incrível, mas já lá vamos. Antes de começar, o apelo que eu te deixo já é que deixa aí o teu like e, já sabes, ativa o sininho, subscreve aqui o nosso canal e se esta conversa e se este episódio fizer sentido para ti ou para alguém que tu conheças, partilha, porque podemos chegar a cada vez mais pessoas e certamente que às vezes uma palavra, uma mensagem pode impactar muito a vida de alguém. Sara, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito aqui o meu convite, meu e do Bernardo Guimarães, está ali sempre fantástico, nossa produção. E começa sempre desta forma, que é, quem é que é a Sara Isa? Olá, obrigado. Olha, antes de mais, Sara Isa é o nome que toda a gente conhece. É o nome artístico, é o nome artístico. Mas vocês sabem qual é que é o meu apelido. Foi por isso que eu perguntei quem é que é a Sara Isa. Exatamente. Então, o meu nome é Sara Miranda, eu sou natural de Barcelos, eu fui militar e foi no exército também que eu descobri realmente aquilo que eu queria fazer. Eu aos 18 anos fui para a tropa. Não sabia ainda muito bem o que é que queria, porque eu mesmo no secundário não sabia. Eu fui para aquela escola porque eu queria ir para aquela escola, fui para uma área que nada tinha a ver com aquilo que eu pensava algum dia, ou aquilo que me diziam que eu ia ser. Eu fui para aquela escola porque queria ir para aquela escola. No 12º ano disse que não estudava mais, que estava farta de estudar e que ia para a tropa. Mal sabia eu que depois na tropa eu ia estar lá ainda mais tempo e ia querer estudar mais. E foi precisamente na tropa que eu descobri que afinal gostava do exercício físico, coisa que até aos meu 10º ano eu detestava. Eu era uma menina obesa, não gostava de fazer nada, só gostava era de comer. E foi depois, quando decidi que ia para o exército, comecei a fazer exercício físico, e mesmo quando estava no exército comecei a gostar mais, a participar em campeonatos e a descobrir a paixão pelo exercício físico e por poder ajudar as pessoas nessa área do exercício físico. Eu tirei vários cursos durante o meu percurso no exército, e nenhum deles me estava a apaixonar. Depois, quando estava mesmo a terminar o meu contrato de trabalho no exército, decidi, ok, vou tirar uma formação em técnica de exercício físico, porque é algo que me está a apaixonar, e eu posso continuar a ajudar pessoas, que era uma das coisas que eu também sempre gostei de fazer, foi ajudar pessoas. E foi assim que começou a minha profissão, no fundo, depois de ter dado esses quase 7 anos no exército. Entraste muito nova no exército, naquela idade em que a maior parte da malta pensa de ok, agora estou a acabar de estudar, vou tirar um curso, mas vamos aqui andar aqui uns meses, ou se calhar uns anitos mais para trás, e tu quando tinhas ali 12, 13, 14, 15 anos, sei lá, o que é que aquela típica pergunta, o que é que a Sara Miranda queria ser quando fosse grande? Olha, nem eu sabia muito bem responder a essa pergunta. Aqueles exames que nós fazemos no nono ano, os psicotécnicos, para saber para onde é que queríamos, sempre diziam que eu iria ter algo relacionado ao exercício, atleta de alta competição, algo desse género, ou então polícia. Eu, ok, por aí, até pode ser, era algo que eu até me identificava, porque eu sempre fui e tinha a mania que era muito mandona e que as coisas tinham que ser direitinhas, e sempre também fui muito da justiça, de tudo o que tinha que ser feito para mim tinha que ser feito. E quando eu dizia até que poderia ser polícia, até me perguntavam muitas vezes, então, mas e se o teu pai
tivesse para ser preso, tu sendo polícia, tu prendias o teu pai? E eu até disse, se o meu pai tivesse cometido algo grave e que eu soubesse, obviamente que prendia o meu pai. E o teu pai proibiu-te que fosses para a polícia? Não, o meu pai não me proibiu. O meu pai, por acaso, quando eu fui para o exército, eu antes de ter 18 anos, eu já tinha pedido ao meu pai para ir e o meu pai não queria que eu fosse, e eu inscrevi-me no exército no dia em que fez 18 anos. Quando me fui inscrever, na altura era um aspirante que me estava lá a preencher os papéis e ele disse: olha, mas você tem a certeza, você faz anos hoje, você não quer ponderar a sua ida para o exército, é mesmo você não isso quer que outra você prenda de quer? anos, não quero outra prenda de Tal anos. e qual. E eu disse, não, é mesmo isto que eu quero, está a decisão tomada, é isto que eu quero seguir. E foi a melhor prenda de aniversário que eu dei a mim mesma, sem dúvida alguma. Portanto, a parte do querer ser polícia ou atleta, também, lá está, teve essa ligação, exatamente, a ter ido para o exército. E depois chegaste aos 8 anos, mas tomaste essa decisão, porquê? Porque é um bocado, desculpa-me aqui o espanto, mas vai um bocado aqui quebrar bastantes paradigmas que a malta tem, não é? Eu tenho alguns amigos meus que hoje em dia até são militares, até estivemos aqui há uns tempos atrás a entrevistar o Carlos Camboa, que é oficial da Força Aérea. Bernardo, deixa aqui depois o cartão para a malta ver o episódio do Carlos, está bem? Está em cima? Obrigado. Mas a maior parte da malta foi para as Forças Armadas, não é? Seja qual for o ramo. Não vou entrar por aqui, senão daqui a um bocado já me estás aqui a explicar quais são os ramos de todas as Forças Armadas. E o nosso objetivo não é só esse. Mas a maior parte da malta foi depois tirar um curso ou até ter um emprego ou outro e se calhar acharam que não era aquilo e acharam que a parte militar era uma escapatória. Mas tu foste mesmo por opção e vocação. Qual era a tua ideia? Olha, a parte do ser polícia estava lá. Eu queria seguir pela área de criminologia. A estudar, queria pela área de criminologia. Okay. Na altura, eu sabia que no final do ano que não ia ter média para entrar no ensino público. O meu pai também ponderou eu ir para o privado, mas nós somos 3 irmãos e eu disse, não quero ser, no fundo, um encargo aqui quando tenho mais 2 irmãos mais novos. E uma vez, numa aula de Economia C, aquele famoso panfleto do Junta-te a Nós estava no meu livro e eu fechei o livro e disse ao meu professor, olha, desculpe, mas eu não estudo mais. Economia era a minha disciplina favorita, fui sempre aluna 19-20 a Economia, mas eu fechei o livro e disse, eu não quero, eu vou para a tropa. E toda a gente ficou super espantada. Na aula a seguir foi a aula de Educação Física. Passei a aula a correr à volta do campo porque disse ao meu professor que ia para a tropa e já estava a treinar. E devo-lhe muito a ele, porque foi à conta dele também que comecei a gostar do exercício físico e do querer treinar mais e ser consistente para poder ir para o exército. E assim foi, também contra tudo e contra todos, porque lá em casa ninguém queria que eu fosse, ninguém na família queria que eu fosse. Eu fui a primeira mulher na minha aldeia a ir para o exército ou para qualquer ramo das Forças Armadas. E pronto, e também foi aquela, uma menininha tão nova a ir agora já, mas pronto, eu estava decidida, foi naquela aula, olhei para aquilo e decidi, e continuo a dizer que foi a melhor experiência da minha vida. E tu és uma mulher de atitudes e de ações, daquilo do pouco, às vezes é pouco, mas já te conheço aqui há 2 ou 3 anos e vejo daquilo da minha experiência que tu realmente fazes, não estás cá com meias palavras, quando é para fazer assumes a coisa. Hoje em dia também és empreendedora muito e tens sucesso muito devido a essa tua proatividade, vais sem medo, e mesmo com medo vais na mesma, que também isto é muito importante. Vamos falar também ao longo deste episódio da tua paixão que hoje em dia é que a tens também no mundo do empreendedorismo e a forma também como é que o exerces. Mas as Forças Armadas, o Exército, deu-te muita coisa, deu-te muitos contactos, deu-te muitos amigos, conheceste também o teu marido nessa jornada. Como é que foi também essa encruzilhada, porque nós somos a soma das pessoas com quem mais nos rodeamos, umas se calhar na altura faziam muito sentido, outras não fazem tanto, mas como é que foi essa abordagem e que lições é que tu tiraste dessa disciplina, também do rigor, também está associado às Forças Armadas para a tua vida e não só, e para a forma também como é que aplicas no mundo do empreendedorismo? Olha, uma das coisas que me sempre diziam que eu não iria aguentar, por exemplo, a recruta quando estava no exército, é porque eu não gostava muito de acatar ordens.
tudo que ordens que me davam, eu punha sempre o pé atrás, porque se achasse que as coisas que não deviam ser assim, eu tinha ali alto, exatamente, tinha ali a minha palavra a dar. E foi uma das coisas que eu aprendi, foi a perceber que, ok, manda quem pode, obedece quem deve, foi o sentido de também de estar com as outras pessoas, o sentido de camaradagem, de interajuda entre todos. Foi das coisas que eu mais aprendi. A disciplina e os horários também foi daquelas coisas, as regras, exatamente, foi daquelas coisas que eu mais aprendi no Exército e que hoje me trazem muito para, por exemplo, nós não estamos todos os dias motivados, claro, mas sendo disciplinada, tendo essa disciplina, eu consigo atingir aquilo a que me proponho. Sim, conheci o Zé Miguel no Exército, na altura numa brincadeira, ele fazia parte da mesma companhia que eu, depois começámos a conhecer-nos melhor, acabaram por toda a gente no quartel depois descobrir, aliás, até fomos nós próprios que dissemos, mas mantendo sempre, porque ele era... Eu era praça e ele era sargento, portanto tínhamos sempre aquele respeito de eu ter que acatar as ordens que ele me dava. Acabou por ser meu chefe direto, e continuávamos a ser eu praça e ele sargento, e a criar sempre aquela ligação de eu cumprir as ordens que tinha que cumprir dele. Quando chegávamos a casa, quando estávamos no nosso momento, conseguíamos perfeitamente desligar, separar as águas. Por acaso era engraçado que eu acho que nós falámos mais de tropa hoje, que eu já não estou no Exército, de quando eu estava também no Exército, porque nós conseguíamos mesmo chegar a casa e desligar e ok, agora não vamos falar disto, o que se passou lá, e muitas coisas que nós não concordávamos lá, porque às vezes eu tinha que fazer coisas que ele me mandava, que alguém me mandava para ele mandar a mim, e que eu podia não concordar, certo. e que tinha que obedecer, mas lá está, trabalho é trabalho, e conhaque é conhaque, exatamente. E tem muito a ver com isso, e mesmo nos negócios acontece muito isso. Há quem diga que amigos, negócios à parte, que não se sabe fazer negócios com a família, fazendo um bocado aqui o paralelismo, ou seja, ao fim e ao cabo vocês não tinham um negócio, mas tinham ali uma profissão, uma atividade profissional que exigia e exige bastantes regras, mas é possível as pessoas, quando realmente querem, conciliar as coisas todas, desde que haja, lá está, princípios, valores, e que as pessoas saibam qual é a linha que devem seguir e qual é que é o limite que devem cruzar ou não, e quando assim é, as coisas andam para a frente e têm tudo para correr bem. E tu estavas na tropa, não é? Estavas aonde? Em que altura? Nesta altura estavas aonde? Estava aqui em Espinha. Estavas em Espinha, pois, é verdade, já me tinha esquecido. Estavas numa boa terra. É curioso, isso já foi há quantos anos é que foi essa circunstância? Já foi de eu vim para Espinho em 2012 e depois saí em 2017. O mundo é mesmo pequenino. E depois conheci-te já depois de... Salve, eu já te conheci em 2019. 19, sim. Pai, em 2019, pronto. Ou seja, já não estavas em Espinho. E o mundo dá muitas voltas e é pequeno. E é mais uma lição que aprendemos. Que é, muitas das vezes as pessoas estão à nossa beira, estão perto de nós. E muitas das vezes não conhecemos pessoas diferentes e pessoas que nos agregam, porque também nós não nos damos ao mundo. E às vezes, se nós nos dermos ao mundo, se nós olharmos para o mundo do ponto de vista curioso e questionarmos o mundo, e às vezes muda tudo quando nós entramos num café e começamos a cumprimentar as pessoas que lá estão, quem nos está a servir, ou quem está num bar, dizer um olá, tudo bem, ou como é que estás, preocupar-nos genuinamente com os outros. O mundo começa logo a abrir-se para nós de uma forma muito interessante e que nos dá muito. Agora, nós também temos que dar um bocadinho. E é curioso, porque às vezes temos realmente pessoas, porque eu ouço às vezes muita gente falar, porque eu não conheço ninguém, ou na cidade onde é que eu estou, ou na vila onde é que eu estou, na aldeia onde é que eu estou, não existe ninguém. Mas a realidade é que existe muita gente, mais do que aquela que nós conhecemos, porque tudo é perspectiva. E nós temos que alargar os nossos horizontes para começar a termos perspectivas diferentes e vermos que as coisas acontecem. E hoje em dia, com este advento, não é, do online e das novas tecnologias, aí não há desculpa para nós não estarmos conectados e para não fazermos magia, literalmente.
e tu fazes isso muito bem, mas já lá vamos, é só também para aguçar aqui a curiosidade um bocado à malta, porque é possível nós estarmos realmente conectados com o mundo inteiro, e tu tens essa experiência, que hoje em dia o Zé está em África, está em Moçambique, salvo erro? Em Moçambique, e é possível as pessoas terem relações, as coisas funcionarem, e os negócios crescerem, porque ainda há pouco estamos aqui a fazer o briefing, e tu estás a dizer, o Zé percebe dessa parte, e é curioso como é que ele está tão longe e ao fim e ao cabo também está tão perto, e é possível as pessoas criarem aqui negócios e se conectarem, porque o nosso objetivo é mesmo este, é nós partilharmos a mensagem de que é possível as pessoas serem mais, serem melhores, e assumindo a responsabilidade, como tu assumiste aos 8 anos de eu vou para a tropa, do mundo começar a andar para a frente, porque tu podias ter ficado na tua zona de conforto, que era, ok, vou esperar, se calhar vou tirar mais um ano, vou tentar subir notas, para depois entrar numa universidade, numa faculdade pública. Já agora, porquê é que não fizeste isso? Porquê que já aos 8 anos, vou? Não, eu fiz. Eu fui para a tropa fizeste, okay. E nesse ano, no ano seguinte, eu estive a fazer melhorias para concorrer. E a minha ideia tinha, e continuava a ser, a parte da criminologia. Mas depois, pronto, muitas mudanças que houveram. Na altura eu estava em Lisboa, depois consegui a colocação então aqui para Espinho, e houve essa mudança, e depois foram surgindo outros cursos e outras oportunidades, e eu preferi também tirar outros cursos. O próprio Exército me deu uma formação que eu aproveitei e que me foi muito útil, que eu sou formada em eletricidade. Bernardo, já temos aqui, se os nossos cabos estourarem, temos aqui quem nos vai compor a questão dos cabos todos. É verdade, mas é muito útil a gente saber algumas coisas sobre isso. Mas pronto, fui tirando várias formações e fui deixando essa parte da criminologia de parte. E lá está, fecham-se umas portas, abrem-se outras, tanto a mesma coisa como ter concorrido, porque na altura depois eu pensava que a tropa é que era, eu queria seguir também as pisadas do meu marido e continuar em ser dos quadros. Fecharam-se essas portas também durante 3 anos seguidos, mas abriram-se outras e ainda bem. Ia-te fazer essa pergunta, não ficaste nos quadros por opção, porque não dava na altura, porque eu sei que de vez em quando abrem aí, tem várias há várias vicissitudes aí no meio que eu não percebo nada disso, mas pronto, tenho alguma noção. Sim, eu concorri 3 anos seguidos para fazer parte para ir para os sargentos, para ir para os quadros como sargento. Pronto, não fui... se calhar não fui muito à bola, melhor, não fui eu que não fui à bola, foi a professora que não foi muito à bola com a minha cara, ou então o meu inglês é que não é mesmo muito bom com esta pronúncia aqui do Norte, e 3 anos seguidos que me reprovaram no inglês, e pronto, e foi assim. Realmente eu não gosto muito do inglês, mas daí a ter... a ser reprovada por não saber falar é assim um bocado, é quase como nós agora estamos aqui os dois a conversar e depois tu daqui a um bocado dizes-me assim, não Sara, tu não disseste nada, eu não vou publicar isto. Não, vamos, o Bernardo atirava-me da ponte, e certamente que tu já disseste muita coisa, e há aqui muita coisa também para ser dita, e vamos, e já lá vamos tocar aqui numa das coisas também que nos apaixona, e daquilo que nós também fazemos quase no dia a dia, que é desmistificar o que é ter um negócio, desmistificar o que é ter um negócio utilizando ferramentas online, utilizando também o network marketing, o marketing relacional, que é uma ferramenta poderosíssima e que nos faz chegar a muita gente de uma forma mais simples. E tu, salvo erro, então aos 25 anos decidiste, tiveste lá 7 anos, certo? Pronto, entraste aos 18 e 7, 25, 26... decidiste, ok, vou tirar o curso foste para tirar um curso de desporto para exercer o desporto. Exatamente. E como é que foi essa jornada? Olha, na altura eu fui tirar o curso, e o Zé Miguel foi logo colocado em Lisboa, porque ele estava descontente com a função dele em Espinho e pediu colocação para Lisboa, e foi a nossa primeira distância foi quando eu fiquei cá em cima a estudar e ele foi para Lisboa. Tirei o curso, apaixonei-me muito por o curso, por perceber como é que, ok, não é só fazer exercício, há algo relacionado com isso, e é realmente bom para a saúde das pessoas, e o saber
como priorizar um treino, como conseguir ajudar as pessoas, para mim apaixonou-me bastante. E eu percebi, ok, vamos ajudar pessoas. Entretanto fui para Lisboa, quando terminei o curso, fui para Lisboa. Em 2 semanas também arranjei logo emprego e exigi na altura um contrato de trabalho, e que na área é complicado, mas que eu consegui, e em 2 semanas consegui. Portanto, eu acho que também esta é uma mensagem das pessoas que são dessa área e que gostam dessa área. Se vocês têm a certeza do vosso valor, exijam, porque foi uma das coisas que eu fiz logo quando cheguei lá abaixo, e mesmo depois quando me despedi e voltei a ir para outro ginásio, foi uma das coisas que fiz, e foi das melhores coisas que fiz, e foi aí que eu aprendi que o dar valor a nós próprios. Então pronto, acabei o curso, fui para Lisboa, trabalhei, no início senti-me em casa. Eu estava com muito medo de, uma menina do Norte habituada a ser tão frontal com as pessoas, em ir lá para baixo e ter que me controlar, mas por acaso fui para Sintra, para um ginásio muito familiar, de pessoas muito unidas, em que eu chegava à sala, por exemplo, de sala de exercício, e estavam lá 60 pessoas, e eu tratava as 60 pessoas pelo nome, porque tinha essa coisa de me ligar às pessoas e de falar com as pessoas, e daí... Sim, temos milhares de contactos, basta nós querermos e sermos genuínos, tal como estavas a dizer. E pronto, e começou o meu percurso lá em baixo, como técnica de exercício físico, como personal trainer, a ajudar as outras pessoas. Como diz o Dale Carnegie, às vezes a conexão começa com um olá, tudo bem, e tratar as pessoas pelo nome. E é tão simples quanto isto. E muitas das vezes nós esquecemos que a palavra, o som que mais nós gostamos na vida é do nosso nome. E é faz aos outros aquilo que tu gostas que te façam a ti. Muitas vezes fala-se pelo ponto de vista negativo. É não faças aos outros aquilo que tu não gostas que te façam a ti. Mas podemos mudar e falar de um ponto de vista positivo, que acho que a forma como nós falamos, a nossa linguagem, de facto, molda-nos bastante e pode-nos moldar de forma positiva. E tudo muda realmente quando nós começamos a tratar os outros pelo nome, se é Sara é Sara, se é Bernardo é Bernardo, ou seja, a personalização, mesmo de um serviço, mesmo quando se está a vender, mesmo quando se está a trabalhar, é fundamental. E tu, só esse facto de tratar as pessoas pelo nome, olá, tudo bem, senhora Manuela, olá, tudo bem, Pedro, como é que estás? Só isso aí muda logo o jogo, e o mundo, lá está, mais uma vez, começa-se a abrir para nós, e nós começamos a ter uma percepção de que afinal a nossa realidade às vezes é maravilhosa. E que depois o mundo tanto se pode abrir como se pode fechar. Mas nós temos um canivete suíço nas nossas mãos, e o melhor canivete suíço que nós temos é o nosso cérebro. Depois pode-se, digamos assim, tornar-se mais palpável na forma como nós comunicamos. E tu usaste isso na altura, consciente ou inconscientemente, muito bem. E certamente que aquela turma, tu tinhas um impacto muito positivo naquela turma. E o que é que não te fez continuar dessa forma tão profissional? Quando digo profissional, vou corrigir. O que é que não te fez estar nessa atividade a 100%, se já tinhas esse bichinho que estava a crescer, mas porque é que porque é que desististe ao fim e ao cabo de ser uma profissional de exercício físico a full time? Ok, eu não desisti, atenção, porque eu continuo, lá está, a ter as minhas alunas, e continuo a ajudar as minhas alunas. Na altura, eu no primeiro ginásio que eu estava, eu despedi-me por conflitos pessoais com a entidade patronal, e depois também porque já estava a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. O tempo não estica, não é? E o tempo, exatamente, já tinha iniciado o negócio e começava a ser muito pouco tempo também para eu me dedicar aquelas horas que eu me queria dedicar. E então na altura decidi terminar. Por acaso, mais uma vez, ainda estava a gozar férias, portanto 2 semanas depois ligaram-me a perguntar se eu queria aceitar outra nova proposta de trabalho. Eu aceitei, mais uma vez exigi várias coisas. Uma delas era não trabalhar ao fim de semana, porque lá está, o Zé Miguel vinha, quando vínhamos cá acima ao norte, vinha ao fim de semana, e eu gostava também de vir, já que
as folgas eram fixas e eu gostava também de ter o fim de semana livre então para poder vir. E foi uma das coisas que na altura exigi. Depois, confinamento, e percebi que eu gerir o meu horário e eu trabalhar para mim e conseguir fazer as minhas coisas dentro daquilo que eu queria era muito melhor. E aquela liberdade de eu poder estar a trabalhar sentada no sofá da minha casa, para mim foi das coisas que fez todo sentido e que então foi a gota d'água e eu disse, não, tenho mesmo que me despedir, tenho que sair daqui, tenho que deixar de estar a trabalhar 9 horas, porque no fundo eram 9 horas, porque a hora do almoço muitas vezes era interrompida com trabalho também lá no ginásio. Chega de trabalhar para os sonhos do meu patrão e vou trabalhar para mim. E foi aí que me despedi, continuando também com as minhas alunas, porque a maioria das minhas alunas começaram a treinar comigo online com o confinamento, com o primeiro confinamento, e elas quiseram manter, e então elas próprias também cancelaram o ginásio onde estavam e hoje continuam a treinar comigo. Depois o passo a palavra foi passando e tenho já mais 2 alunas, pelo menos, que são amigas das minhas alunas e que pronto, continuo a ajudá-las. Obviamente. E mais uma vez, é super curioso como é que um fenómeno que foi marcante e se calhar daqui a 100 anos vai-se estudar quão marcante foi 2020 e 2021, que é este fenómeno do lockdown, do confinamento, da pandemia, mas há sempre várias formas de ver a mesma realidade, não é? Tudo depende do filtro que nós temos e da experiência que nós temos. E tu transformaste a adversidade, o que para muitas pessoas foi adversidade, que foi, ok, agora vou ficar fechado em casa, se calhar o meu ginásio vai fechar, se calhar vou ser despedida, se calhar já não posso fazer aquilo que gosto de fazer. E tu, para além de já teres um negócio, que o negócio já tinha começado uns meses antes, também no teu próprio negócio, já tinhas também skills que te permitiram reinventar-te. E a base de tudo, a base da vida e a base dos negócios tem muito a ver com a antecipação. Quem tem mais sucesso é quem consegue antecipar. Nós não devemos também ser demasiado ansiosos e querer se antecipar, mas quando nós nos vamos rodeando de pessoas também poderosas, o nosso cérebro cada vez tem mais capacidade, porque também se vai alargando com os livros que nós vamos lendo, com os podcasts que nós vamos ouvindo, com aquilo que as outras pessoas também que nos dizem, nós cada vez temos mais recursos. E temos, lá está, o tal canivete suíço, cada vez tem mais ferramentas para abrir novos caminhos. E tu na altura já tinhas isso, já quando fechou, ao fim e ao cabo, quando houve o confinamento, certamente se calhar também te assustaste um bocado, porque acho que todos nós nos assustamos, mas tudo tem a ver com a nossa capacidade de reação e com a capacidade também de antecipação e de ação. E tudo muda quando nós realmente tomamos a decisão de, ok, isto aconteceu, e há 2 hipóteses, ou ficamos estarrecidos, não é, e parados, com medo, não é? Com aquele pânico de e agora, ou partimos para a ação e fazemos coisas diferentes. E tu fizeste, e muito bem, e aquilo que tu fizeste hoje em dia, a malta diz assim, pois, agora eu também conheço aquela pessoa que faz aquilo, sim, isso faz sentido, isso é muito óbvio. Mas isto é como o ovo de Colombo, não é? Só é óbvio depois de ser feito, não é? Quando Cristóvão Colombo quis pôr um ovo de pé, depois do ovo estar de pé, toda a gente olha para aquilo e diz assim, pois, é muito fácil. Pois, mas a maior parte das coisas da vida são tão óbvias. Não é como nós hoje em dia ganhamos dinheiro com um telemóvel nas mãos, se calhar daqui a 5 anos vão olhar para nós e assim, pois, é muito óbvio, tu fazes aquilo. Está bem, mas a grande diferença está em começar a fazer as coisas quando elas ainda não estão a ser feitas de uma forma massiva. Se bem que as pessoas cada vez mais começam a ficar cada vez mais atrasadas, porque cada vez mais se usa um telemóvel, cada vez mais se usa um computador, cada vez mais se usa a internet para ganhar dinheiro. E, Sara, e tu fizeste aqui um salto que foste logo, ok, foste para a parte do confinamento, mas tu tinhas começado um negócio uns meses antes. Como é que surgiu esse negócio? E mais do que isso, antes de como surgiu, porquê que tu e o Zé já estavam preparados ou queriam ter um negócio? Olha, o negócio, nós não queríamos, nós não tínhamos essa ideia, porque na altura o Zé Miguel até estava em África, estava na República Centro-Africana
E eu estava cá e a única coisa que eu estava preocupada em fazer era organizar o nosso casamento, porque nós íamos casar no final do ano de Eu não fui 2019. convidado. Ainda não te conhecia. Eu fui convidado. É verdade, nós vamos ter que casar novamente. Bernardo, foste convidado. Nós vamos casar novamente só para convidar Obrigado. agora mais pessoas, sim. Nós queríamos mesmo casar naquele E quem ano. deixar um like aqui no vídeo, tu convidas? Convido também, exatamente. Quem deixar um like... Malta, deixem um like se quiserem ser convidados pela Sara E Isa. eu vou convidar-vos para... Agora temos que esperar que o Zé Miguel regresse e que não haja Covid novamente, porque eu casei-me sem Covid, quero casar novamente sem Covid. Tá bem? Ok, tá. Pronto. Podes continuar. Depois dos likes, podes continuar. E então, nós conhecemos o negócio em julho, e lá está, estava preocupada, era que íamos casar em dezembro, estava preocupada era em preparar o casamento. A festa, exatamente. É festa, é festa. É festa. E o Cláudio já nos tinha falado do negócio e nós sabíamos que ele tinha algo relacionado com o turismo, mas não fazíamos ideia do que era. E ele voltou novamente a falar connosco e desta vez eu até, deixa-me tentar perceber. Ele na altura até me enviou um vídeo da Jacinta, em que a Jacinta também do desporto também fazia, e que estava a ter sucesso, então fazia todo sentido para mim. E eu disse ao Zé Miguel, olha, em bom português foi mesmo, olha, atura-o tu, porque eu já não posso ouvir, tenho coisas mais para fazer. E na altura o Zé Miguel estava predisposto a ouvi-lo, ouviu o que o Cláudio tinha a dizer, não percebeu muito bem, porque internets fracas e coisas lá na República Centro-Africana, não percebeu, mas teve uma visão que foi, eu tenho aqui um monte de contactos que vão querer viajar tal e qual como eu quando chegarmos a Portugal. E essa era foi a visão do Zé Miguel, e se não fosse ele, muito sinceramente não tínhamos iniciado o negócio, porque eu estava preocupada era na festa. E pronto, e assim foi a visão dele, foi pensar, olha, também se eles realmente não quiserem ir viajar, nós, como estamos a fazer a Europa de moto, dá para os nossos... Rentabilizar. Exatamente, dá para rentabilizar. Se não fosse num ano era em 2, mas a verdade é que a visão do Zé Miguel foi uma boa visão e que no primeiro mês o nosso negócio foi logo conquistado, como eu costumo dizer. E também, se calhar, foi uma das coisas que nos fez agarrar isto mesmo com tudo. Porque, fez sentido, não é? Exatamente, fez sentido para nós, porque nós percebemos, o turismo gera mesmo muito, muito dinheiro. Então nós queremos fazer isto, nós queremos vender. E era aquilo que nós sabíamos fazer e foi isso que nós fizemos até ao confinamento, porque era o que nós conseguíamos, era o que nós sabíamos. Nós víamos números. Lá está, é a perspectiva, não é? Exatamente. E só depois é que nós compreendemos na realidade o que é que nós temos nas mãos. E precisamente no confinamento estávamos os dois sentados a ver uma masterclass gratuita, porque aquilo começou a bombar, a malta que já trabalhava muito online a partilhar o que era isto de trabalhar online, e nós investimos no início do confinamento 1.500 euros numa formação que nos mudou completamente a forma de ver o que é que a internet realmente nos pode trazer e ter os resultados então que vamos tendo. E tu já tocaste aqui em muitos pontos, que é, às vezes, temos um amigo nosso a falar connosco e nós não o queremos ouvir, e nós nunca sabemos como é que às vezes aquela palavra, aquela mensagem pode transformar a nossa vida ou não. E muitas das vezes tu podias estar ali a um não quero ouvir, de ter uma vida se calhar hoje totalmente diferente, uma perspectiva de futuro totalmente diferente daquela que tens hoje. Não é? Se calhar se não fosse o Zé naquela altura a ter ouvido, hoje se calhar não estávamos aqui, muito provavelmente não estávamos aqui a falar hoje, mas tudo às vezes muda quando nós ouvimos, quando alguém tem alguma coisa para partilhar connosco. Esta é a minha opinião, acho que nós devemos ouvir, porque o saber não ocupa o lugar, e ainda para mais não é ocupar o lugar. Eu acho que o conhecimento ainda expande espaço. Sem dúvida. É? Eu agora sou a maior defensora disso. Portanto, quando vos derem uma oportunidade de vocês, seja o que for, até dá uma oportunidade, como tu me deste a mim, de vir aqui falar, claro, de vir aqui falar contigo. Acho que nós devemos aceitar. E mesmo, como falavas no início, mesmo com medo.
Sim, e vai com medo na mesma. Porque o normal é nós termos medo, mas às vezes nós temos alguma curiosidade em ouvir alguém a falar, ou ir a uma formação, ou ver um documentário diferente, ou ver um filme sem ser um filme de Hollywood ou da Netflix, ver um filme noutra língua. Mas às vezes até queremos ouvir aquilo e ver, mas até nos coibimos, porque foge um bocado do padrão, porque foge daquilo que é o normal. Malta, vocês continuarem sempre a fazer o que é o normal, nunca vão ter resultados para além do normal. Não vale a pena vocês seguirem o Cristiano Ronaldo ou a Kim Kardashian ou lá o que é, porque vocês nunca vão ter os resultados que essas pessoas têm. Essas pessoas têm os resultados que têm porque fizeram coisas diferentes. E é importante as pessoas terem pelo menos conhecimento que fazer coisas diferentes é bom, fazer coisas diferentes nos traz também resultados poderosos e diferentes. Podem ser melhores ou não, mas tendencialmente são melhores. Quando nós queremos fazer... Nós quando fazemos coisas diferentes, quando nós ousamos e nos damos essa experiência, a nossa forma de pensar expande-se. E essa capacidade de pensar sendo maior, também temos mais recursos para encontrarmos mais soluções. E foi isso também que vos deu na altura do confinamento, vocês terem mais recursos para irem atrás de novas soluções. E foi o que vos fez também investir se calhar em mais informação, se bem que hoje em dia para as pessoas começarem não têm que investir aquilo que vocês investiram em informação, se bem que o conhecimento não ocupa lugar, não é possível, não é necessário as pessoas investirem, se o quiserem fazer, força, porque é extraordinário aquilo que se aprende e é maravilhoso aquilo que se aprende hoje em dia online sem sair de casa. Existem formações poderosas e a maior parte delas até gratuitas, uma masterclass. Há muita gente que não assiste a uma masterclass porque diz assim, no final a pessoa tal vai vender. Malta, ok, se vender, vocês só vão comprar se aquilo fizer sentido para vocês. Mas pelo menos naquela hora em que aquela pessoa esteve a falar, vocês podem aproveitar alguma coisa. Nós assistimos a uma masterclass gratuita em que a pessoa nos deu tanto conteúdo que nós dissemos, ok, se ela nos deu de forma gratuita e genuína todo este conteúdo, tanta coisa, exatamente, tem que ter mesmo muito para dar e eu quero descobrir o que é que há aqui e assim foi. E tu depois outra coisa que estavas a dizer foi o Zé teve a visão de ok, eu pelo menos posso rentabilizar isto pelo menos com os próprios consumos, que é o que acontece com a grande parte dos negócios de marketing relacional, as pessoas podem logo rentabilizar o negócio com os seus próprios consumos. E se as pessoas podem fazer isso, a pergunta que eu faço é eu ter descoberto o marketing relacional há 10 anos atrás. Só conhecia assim, que eu gostava de ter conhecido era há 10 ou há 15. Não é? Porque porque assim, na pior das hipóteses, eu gosto de ser muito otimista e falo sempre nas melhores hipóteses, mas na pior das hipóteses, pelo menos eu vou aprender a um custo zero, ou se calhar ainda vou ganhar uns trocos, mas eu já vou aprender, vou ganhar conhecimento que posso utilizar nas mais variadas áreas da vida e sem risco absolutamente nenhum. De que é que eu estou à espera? E as pessoas só têm é que sair. E se soubesse que saiu hoje, a história é muito fácil lá, se tu soubesses, mas parece a história do ovo de Colombo, mas se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, quando tinha 18 anos, tinha feito a maior parte das coisas que fiz, mas tinha aprendido muito mais. Porque eu tinha de aprender, por exemplo, ia ter aprendido a vender, que é algo que as pessoas já fazem há milénios. Antigamente as pessoas não vendiam e não trocavam por dinheiro, vendiam em troca de bens. As feiras foram inventadas para troca de... E nós estamos aqui em Espinho, onde existe acho que é a feira semanal mais antiga da Península Ibérica, tem mais de 100 anos. E as pessoas no início, as feiras foram criadas para troca de bens. Ou seja, a venda é algo que há uma conotação muito negativa, mas é algo que é muito nobre. Porque só se vende a quem quer comprar. Porque senão não é vender, é impingir. Não é? E as pessoas, quando... Nós, a maior parte das vezes, até às vezes, vamos a uma loja e compramos alguma coisa e agradecemos. Não, nós vamos às vezes ao shopping, compramos uma peça de roupa, obrigado, a senhora dá-nos o saquinho com a roupa e nós dizemos obrigado. E aquela pessoa vendeu. E nós agradecemos. Mas depois, quando somos nós a partilhar algo, a vender algo, porque não sei o que é que o outro vai achar. E tu disseste muito bem. Tu só compras quando queres, só compras quando gostas, só compras quando faz sentido. E a maior parte das pessoas às vezes nem se dá ao pequeno desconforto de ouvir o que é que outra pessoa está a dizer. E tu estiveste quase muito perto disso. E depois é importante, às vezes, lá está, ter alguém à nossa beira que tenha visão. Se nós ainda não a tivermos, porque se calhar tu tens visão em muita coisa, ou tinhas na altura, e se calhar o Zé no teu caso não tinha, e aí que eu acho muito importante e interessante dos casais
estarem alinhados, mesmo que os dois não façam os negócios, mesmo que os dois não façam, pelo menos perceberem, porque diz-se muitas vezes que 1 mais 1 é igual a 11, porque tem a ver com este processo sinérgico, que é, se ambas as partes souberem o que a outra pessoa está a fazer, há compreensão, há partilha, e pelo menos amigo não empata amigo. E se o Zé, no caso, souber o que estás a fazer, tu estás a fazer o caminho, e ele compreende e percebe, e pelo menos não atrapalha. Mas o normal é as duas até se embrenharem no processo e cada vez terem mais resultados. Por isso que é importante as pessoas cada vez mais ou lerem mais, e nós falamos aqui muito de ler livros que nos acrescentam, que ajudam muito. Não sei qual é a tua experiência também com os livros, mas já lá vamos. Ouvir e ver conteúdos de valor, porque hoje em dia a Netflix é poderosa e tem coisas maravilhosas, e podemos ver a série A Casa de Papel para entreter, é muito bom, mas também podemos ter conteúdo de lado muito de valor, e não só, há muitos documentários que têm muito valor. Hoje em dia com o YouTube nós podemos ter acesso a informação maravilhosa. Há universidades inteiras dentro do YouTube, malta. Só não aproveita se não quiserem. O Instagram então, TikToks, agora as pessoas podem descarrilar e ir para onde quiserem. E nós devemos aproveitar. E depois, ter alguém com visão ao nosso lado é algo que se constrói também. Não é uma coisa que seja... Não é, eu não tenho ninguém com visão. Pronto, mas também tens de cultivar isso. Se calhar às vezes no Natal, em vez de dares uma buginha qualquer, vai à FNAC, ou vai à Bertrand, ou vai onde quiseres, ou vai ao Walmart e compra um livro, não é? Por exemplo... Não é? Compra um livro, oferece um livro a alguém, porque se calhar por 10, 15 euros podes mudar a vida dessa pessoa para sempre. E às vezes as coisas estão a um pequeno passo de mudar, a um pequeno passo de não mudar. E tu tiveste a felicidade de estar a fazer o passo, permitiu fazer coisas diferentes. Mas há muita gente que nem sequer tem a oportunidade à porta na mão e nem sequer usa fazer. E digo isto muitas vezes, mais vale nós estarmos preparados e uma oportunidade nunca aparecer, do que nós estarmos... eu vou repetir. E mais vale nós estarmos preparados e a oportunidade nunca aparecer, do que nós não estarmos preparados e a oportunidade estar ali. As oportunidades estão lá e nós só temos que rolar a maçaneta para as agarrar. Sara, neste teu percurso, tu cada vez até tens um conteúdo fantástico, e aqui na descrição vocês podem ver aqui o link para o Instagram da Sara. Eu sei que tu tomaste também o gosto pela leitura cada vez mais, não sei se já o tinhas, cada vez leste mais. Como é que foi esse processo, essa tua relação com os livros? Olha, eu tive uma altura da minha vida que deixei mesmo de ler, que não lia muito. Depois que me fazia muitas viagens de comboio, comecei a ler, e até recentemente partilhei isso, que eu lia os meus livros e depois, em vez de colocar na estante lá em casa, eu fazia um post-it e deixava o livro no comboio para outras pessoas lerem também. Mas lia de tudo e mais alguma coisa, e jamais tinha lido um livro sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, algo desse género. E neste momento é aquilo que eu leio. Sim, voltei a ler. Voltei a ler muito livros relacionados com o empreendedorismo e com o desenvolvimento pessoal, algo que mudou também a minha maneira de pensar e a minha maneira de ver as coisas. Mas sim, já não li há bastante tempo, quando o negócio também fez essa transformação em mim, precisamente porque eu não tinha que fazer mais nenhum investimento no negócio, mas tinha que fazer um investimento em mim. E esse investimento passou também pelas formações e por a leitura, para começar a ser cada vez melhor. Agora estavas a falar, lembra-me de uma coisa, que é, eu acho que quando estava ou no liceu ou na universidade, eu ouvia aquela expressão, tu vais ter que estudar a vida toda. E aquilo, eu até que aprendo rápido, tenho facilidade em aprender, e mesmo aquilo assustava-me, porque assim, vou ter que estudar a vida toda, que chatice. Mas a realidade é que hoje em dia nós estudamos a vida toda, eu todos os dias estou a aprender coisas diferentes, e aquilo dá-me um tesão do caraças, porque a realidade é que estamos sempre a aprender coisas que nos motivam, que nos interessam, e acho que a grande vantagem, às vezes até de termos um negócio, de empreendermos, é que nós estamos a aprender e sabemos onde é que vamos aplicar.
E muitas das vezes, quando nós estamos até no liceu ou numa universidade, numa escola secundária, numa universidade, tens que aprender, tens que ler aquele livro. Agora não é, eu estudei biomedicina na Universidade de Aveiro e às vezes davam-nos calhamaços de anatomia e fisiologia e eu pensava assim, quando é que eu vou aplicar aquilo na minha vida? Daqui a 5, 6 anos, 7, 8... Não é? Quando é que eu vou aplicar aquilo? Aquilo faz muito sentido e tem aquele conhecimento em mim, mas como não vi a aplicabilidade da coisa, às vezes torna-se desinteressante. E quando nos dizem, vais ter que estar a vida toda, assim, boring, não vou fazer aquilo, vai ser uma seca do caraças. Mas a realidade é que hoje, peguem livros e vou uma livraria e estou sempre a pesquisar coisas, estou sempre atento para quem está a partilhar conteúdo online, é que me agrega valor. Tu às vezes metes publicações e eu faço questão de desgravar porque eu sei aquilo vai fazer sentido na minha vida, vou conseguir aplicar aquilo de alguma forma. Nós somos alunos constantes. A minha mãe, quando ver isso, vai ficar orgulhosa. Um beijo sonzinha. Mas é muito isso. Como é que nós nos transformamos? Nós passamos daquela de não vou aprender mais, os livros são uma seca, eu estou mortinho que acabar o curso. Como eu no 12º, fechar o livro e dizer não estudo mais. já chega. E de um momento para o outro, até somos nós que vamos comprar e oferecemos. Eu conto muitas vezes a história da Rita, e ela falou até disso aqui no episódio comigo, que era, eu quando dizia à Rita que oferecia livros à minha família no Natal, e eu não sei o que é que vocês ofereceram neste Natal à vossa família, mas eu às vezes oferecia livros e a Rita ficava chocada com aquilo. Isso é um livro, não é uma prenda. Um livro não é uma prenda. Mas a realidade é que quando nós damos um livro com olhar para aquele livro, este livro vai ter um impacto na vida desta pessoa, é uma prenda de caraças, não é? Porque aquilo realmente vai... Quando aquela pessoa ler aquilo e se aplicar, pode realmente transformar a sua vida. Tenho sempre o Picos e Vales, mais de várias unidades em casa para me oferecer. Engraçado. Sim, porque acho que é um livro que é fácil de ler e que faz muito sentido na vida de qualquer pessoa, porque lá está, temos picos e temos vales e em algum sentido, em algum momento da vida vai fazer sentido. E esse é daqueles livros que está lá sempre em casa. Sempre ponto para oferecer. E no Natal foi prenda para várias pessoas. E é uma bela prenda, não é? E tudo muda, lá está, tudo muda com a perspectiva. É que passamos da perspectiva de abominar aquilo, que seca, não é? Às vezes eu recebo livros e assim, ok, vamos ver se tenho aqui um balde de troca para ir trocar isto para outro livro, ok. Mas a maior parte dos livros, quando dão um livro olhando para mim, sabendo aquilo que eu gosto, é uma prenda maravilhosa e deem-me os livros à vontade, que eu faço questão de os conservar e de os guardar e de os ler, porque também não adianta nós termos acesso à informação, mais uma vez, e de não aproveitar. Mas uma coisa, vocês podem se inscrever e vocês até podem pedir aqui PTs à Sara, mas depois se vocês vão treinar, meus amigos, não é por vocês comprarem um kit de aulas com a Sara que vocês vão ficar em forma, vocês têm que fazer as aulas. Não é por vocês se inscreverem no ginásio mais próximo da vossa casa que vocês vão ficar em forma, não é por vocês comprarem umas sapatilhas que a coisa vai correr, ou comprarem a raquete de ténis do Federer ou do Novak Djokovic que vocês vão jogar ténis, não é? É a mesma coisa, não é a mesma coisa se vocês comprarem uma PlayStation, não é por isso que vocês vão saber jogar FIFA em condições, é preciso praticar. Mas não percas tempo a fazer isso, que há coisas melhores para tal. Começaste a tua jornada como empreendedora em junho, estavas-me a dizer, junho de 2019. E como é que foram aqueles primeiros meses, se bem que tu estavas muito focada na questão do casamento, e eu lembro-me de ouvir histórias, temos aqui um casal que está na República Centro-Africana e que fazia reservas para lá, mas tu, do teu prisma, como é que tu vias tudo aquilo? Foi tudo muita novidade, e vou-te lançar com esta questão, que é: ter um negócio para ti não era uma coisa que estava muito nos teus horizontes, porque tu tinhas aquele mindset do pai pobre, que é: tem que ser certinho, tem que pingar certinho ao final do mês, e que nunca, tu dizias, eu nunca vou ter algo que tenha um rendimento um bocado incerto. Como é que foi esses primeiros meses, essa tua mudança também de perspectiva? É verdade. Eu sempre fui muito de ter o certinho ao final do mês e saber o que é que eu ia ganhar ao final do mês. Eu, no ginásio, tinha o meu certo ao final do mês porque eu tinha um ordenado. E tudo o resto era vendas que eu fazia de PTs, e também percebi aí essa parte de ganhar na comissão e de ir começando a ter um bocadinho mais consoante o trabalho que eu fizesse.
E depois no negócio comecei também a perceber isso. Nós, no primeiro mês foi realmente a loucura, porque o Zé Miguel estava lá na República Centro-Africana e perguntava a toda a gente se já tinham marcado as férias e quase que infligia e obrigava as pessoas a marcar as férias por ele. E ele não obrigava ninguém, não é? Toda a gente ia querer viajar e tinha ali, no fundo, a agência de viagens na República Centro-Africana, portanto era muito fácil. E depois eu comecei a fazer o mesmo com as minhas alunas. Eu acabava uma aula de grupo e virava-se: então meninas, vocês já marcaram as vossas férias para este ano? Ficavam muito sérias a olhar para mim, começava a partilhar o que realmente tinha realmente tinha um novo negócio, tinha um novo projeto, e elas também começaram a perceber e a ir divulgando. Tanto que a primeira reserva foi para mim própria, que eu tinha que conhecer o produto, mas a segunda reserva foi para uma aluna minha, e só depois, então, com o Zé Miguel, com as reservas dele lá na República Centro-Africana. Quando queres saber algo, tens de perguntar. Exatamente. Não há volta a dar, não é? As pessoas Mas às vezes mesmo isso. Não é? Estão a volta a dar, se queres saber alguma coisa, pergunta. E foi isso que nós fizemos. Foi assim que o nosso negócio começou. Andou. Foi perguntar se as pessoas já tinham marcado as férias e dizer: olha, quando precisares de ajuda para as tuas férias, nós estamos aqui precisamente para te ajudar. E sim, eu jamais pensava que ia mudar a nossa vida, porque, ok, vendemos muito nos primeiros meses, ok, tínhamos o Zé Miguel na situação que estava e os 180 camaradas que estavam com ele, e nós pensávamos: olha, não sei se isto depois vai continuar igual. Mas aconteceu a magia do passo à palavra e das pessoas que viajaram por nós começaram a falar com os seus amigos e a falar sobre nós, e por isso mesmo nesses primeiros tempos, até vir então o Covid, nós conseguimos fazer o negócio de uma forma, para mim, acho que espetacular, porque fez todo sentido naquela altura vender viagens. E apaixonei-me por vender. E é engraçado porque depois entrou o Covid e vocês fizeram um negócio em que a base está muito relacionada com a questão do turismo, um negócio que está muito relacionado com a questão das pessoas, onde ninguém viajava, onde ninguém estava com ninguém. Não é? E aí apareceu uma coisa que a maior parte da malta não conhece, mas que vocês conhecem se não estão a ver isso, que é a internet, não é? E que as pessoas estão todas, sempre, a maior parte do tempo, ligadas à internet. E que, se vocês repararem, hoje em dia nas casas de banho já não existem aqueles livrinhos de banda desenhada, não é? Porque hoje em dia a malta, quando vai à casa de banho leva o telemóvel, já não é que era o bando da Mónica ou lá, não é? Do género, que a malta punha a saber aquelas coisas aos quadradinhos. Acho que os arquitetos agora colocam fichas junto às sanitas, porque a bateria pode acabar. Pode acabar. Portanto, qual é a perspectiva? É, malta, se a malta, o dinheiro está onde a atenção está. E isto quer dizer que a atenção das pessoas não é nada mais que o tempo em que as pessoas dedicam a algo, que é o bem mais precioso. É a commodity com um valor melhor, que é o tempo, porque não há forma de recuperar. Tudo quase que se recupera, o tempo não. Portanto, se as pessoas dedicam tempo a alguma coisa, e se a atenção das pessoas, lá está naquela coisa, nós temos é que perceber de que forma é que nós podemos rentabilizar aquilo, agregar valor à vida das pessoas, vendendo algo ou partilhando algo. Porque é que as pessoas querem. Portanto, se as pessoas estão sempre à frente do telemóvel, a pergunta que tu deves fazer é: o que é que eu posso fazer para rentabilizar já isso? Não é? Porque não tens que provar nada a ninguém, não tens que provar ninguém é preciso provar que um telemóvel e que a internet funciona. Não é? Que às vezes há muita gente que me diz assim: André, eu gosto muito daquilo que tu fazes, mas eu não uso a internet. E eu, pois, é a mesma coisa que alguém me dizer assim: eu não uso eletricidade. Porque hoje em dia toda a gente usa eletricidade. Às vezes eu costumo dizer: eu compreendo e entendo. Neste caso compreendo, mas não entendo. Não é? Porque se as pessoas já o fazem e já o têm, e é o futuro, nem é só o futuro, é o presente e é o futuro. Portanto, nós temos é que ser inteligentes e perceber de que forma vamos rentabilizar. E meteu-se a pandemia e vocês perceberam muito bem que, ok, vamos aproveitar isto, vamos aprender. Lá está, tem aquele período inicial que é aquela curva de aprendizagem. E aí começou também o vosso interesse por realmente perceberem o que era o network marketing. Na fase inicial vocês apenas recomendavam um produto, um serviço, mas depois começaram a perceber-se que podiam escalar se percebessem e realmente estudassem o que é o network marketing. E tu fazes publicações muito interessantes
quem quiser realmente aprender o que é isto do Network Marketing, que visite também o Instagram da Sara, que a Sara fala e muito bem sobre isso e desmistifica muita coisa, porque as pessoas às vezes têm um bicho-papão muito grande na cabeça, não percebem patavina do que está a falar e apontam para tudo e mais alguma coisa e acham que são certas sem saberem o que é o certo. Isto aqui também passaste por esta fase da confusão, que é, não percebias muito bem o que era o negócio, não é? Percebias que, ok, eu se reservar X tenho uma comissão de X, mas depois tudo o resto era uma confusão. Que dúvidas é que tu tinhas na fase inicial? Quais foram as dúvidas que te passavam mais pela cabeça? Acho que foi todas especificamente. Eu na altura percebi que vendendo ganhava dinheiro. Ok, foi o que eu percebi. Tudo o resto para mim era complicado. Eu não percebia porque é que se eu partilhasse com um amigo meu e ele também começasse um negócio, como é que ele ia ganhar dinheiro e eu ia ganhar dinheiro. Claro. Tudo para mim fazia muita confusão. Depois fui, lá está, aprendendo, fui começando a pesquisar e a ouvir as pessoas que realmente entendiam, as pessoas que tinham sucesso, e fui começando a aprender. Havia muita gente que dizia, mas a minha prima também começou esse negócio e ela não tem sucesso nenhum. E eu, ok, então eu não quero ouvir a tua prima, eu quero ouvir as pessoas que realmente têm sucesso, que realmente já fazem isto como que o network marketing é a profissão deles, e lá está, GoPro, ser profissional. E era isso que eu queria fazer, e foi aí também que me dediquei a pesquisar mais do que era o network marketing, perceber como é que tudo funcionava, porque eu no início, era o que dizias, eu partilhava as viagens, partilhava até mesmo nas minhas próprias redes sociais, eu partilhava aquilo que eu tinha feito, as viagens que eu tinha feito, ou mesmo quando começava a pesquisar sobre viagens, mas para mim deixou de fazer sentido só partilhar isso, só falar sobre viagens, porque isso há um monte de pessoas que falam sobre viagens e tudo bem, há lugar para todos, somos todos diferentes, mas eu senti essa necessidade de, eu tenho dúvidas, se eu tinha dúvidas quando comecei o negócio, montes de pessoas têm dúvidas, e eu via muitas pessoas a falar mal do network marketing, a dizer barbaridades, e eu, ok, então vou explorar ainda mais isto, e foi quando me comecei a dedicar só a desmistificar, tal como tu dizes, o network marketing. Dúvidas que eu tinha no início, a mais interessante é que toda a gente fala de isto é um esquema em pirâmide, não é? Eu tinha muito também essa dúvida. E como é que tu desmistificas essa parte? Como é que eu desmistifico essa parte? Olha, primeiro, eu gosto sempre de saber, que também foi uma das coisas que me perguntaram a mim, era o que é que eu entendia, o que é que era um esquema em pirâmide. Às vezes damos as coisas só para o ar, não é? Pois. Só porque ouvimos dizer e que parece bem, não é? Que às vezes eu ouço muita gente... Agora estou-me a lembrar, muita malta que às vezes fala de paradigmas e paradoxos, não é? E usam as palavras indiferenciadamente, e são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, estou-me a lembrar de palavras que às vezes as pessoas usam da mesma forma, ou escrever A com H e com acento agudo, ou um A com um acento grave, que são coisas totalmente diferentes, mas a malta atira para o ar, porque é assim, eu escrevo daquela forma, e as pessoas dizem às vezes barbaridades sem perceberem o que é que estão a dizer. Portanto, é importante nós, muito bem como estás a dizer, é perceber o que é que a pessoa entende por aquilo. És filho de uma professora, por isso mas não sou bom exemplo, porque eu tive um colega nas aulas de português, que é o nosso amigo Carlos Camboa, que vocês podem ver também aqui o episódio com ele, e ele boicotou a minha aprendizagem em português. É que sou eu a não assumir a responsabilidade. Por falar em Carlos Camboa, já sabe, subscrever o canal e ativar o sininho. Ativar o sininho. E pronto, mas para a minha mãe, pronto, é a parte em que a minha mãe não se orgulha de mim, que português realmente não é a parte mais poderosa do meu currículo. Mas lá está, não precisam ser pródigos na língua portuguesa para poderem vociferar aqui algumas palavras bonitas. O bicho vai pegar. Manda bala, Sara, bala, que eu já te interrompi. Pronto, então estávamos a falar de esclarecer, não é? Perguntar o que é que a malta entende. Porque eu para mim, em pirâmide, era o exército, por exemplo. Não é? Fala-nos disso. Já agora, eu já li início no livro, mas tu que estiveste lá por dentro, como é que é isso? Era um exército, porque eu era praça, estava cá em baixo, não é? Juntamente com muitos camaradas, e
por norma, não é? É a maioria no exército. Depois tínhamos os sargentos acima e os oficiais, e mesmo os próprios oficiais tinha toda uma, claro, não vou estar aqui a falar de hierarquia, postos, não é? toda uma hierarquia. E portanto, para mim, isso também era o exército. Se eu não trabalhasse, o general que estava lá em cima, alguma consequência ia a ter. Portanto, eu, para ganhar dinheiro, e que ganhava menos, o general lá em cima também, não é? E a mesma coisa com a mesma coisa quando estava no ginásio, que tinha um monte de coordenadores, e tinha um chefe, e tinha isto, e tinha aquilo, também, tudo aquilo para mim era em pirâmide. Se eu desenhasse aquilo, eram em pirâmide. E se não desse aulas no ginásio, o dono do ginásio também não ia ganhar dinheiro. Exatamente. Portanto, aquilo fazia tudo para mim sentido de, ok, o que é um esquema em pirâmide? E essa foi das perguntas que me fizeram e que eu disse, aquela pessoa ganha e eu também ganho e por aí adiante, e quem está lá em cima ganha mais e coisas desse género. E foi o que eu percebi que não era. E é isso que eu também tento transmitir e mostrar às pessoas, que o network marketing não é um esquema em pirâmide, porque uma pirâmide pode ser muita coisa. E o network marketing, para mim, é uma rede. E é uma rede porque eu conheço a ti, e conheço a ti porquê? Pelo network marketing. Pelo network marketing, exatamente. E nós relacionamos-nos com pessoas todos os dias. Todos os dias partilhamos aquilo que nós gostamos de fazer, e neste caso, por exemplo, o turismo, eu gostava de viajar e gostava de falar com as outras pessoas do que era do que eu fazia no turismo, e foi isso, foi começando a partilhar com as outras pessoas aquilo que eu fazia. E é uma das coisas que, para mim, é o que faz sentido explicar às pessoas, de que o network marketing é partilhar, é o recomendar. E eu aproveitar que já existe, que é, todos nós estamos interligados de alguma forma. E o network marketing não é nada mais do que uma forma de distribuir um produto ou um serviço, utilizando aquilo que as pessoas já têm, que são as suas relações e as suas conexões, e distribuindo uma margem, uma comissão, dependendo da forma como o produto é distribuído, nesta forma natural. Exatamente. Não é? É tão simples quanto isso. Depois o network marketing é marketing, é a empresa, em vez de ter todos os distribuidores para chegar ao cliente final, é ter aquele distribuidor que vai chegar a vários clientes, e a vários distribuidores que vão chegar a vários clientes, e não precisa de investir em publicidade, não é? E paga uma comissão a essas pessoas pelo marketing que elas fazem, do passar a palavra. E eu acho que hoje em dia a maior parte das empresas estão também a ir pelo network marketing, pela facilidade que é chegar às outras pessoas pela recomendação. E aqui há duas coisas, que é, uma delas é network marketing não remunerado, é aquele que todos nós fazemos. Porque nós, por exemplo, nós estamos aqui no YouTube ou no Spotify, e vocês, quando partilham este vídeo ou este áudio, e espero que o façam, vocês estão a fazer network marketing, que é, vocês estão a partilhar mais do que este conteúdo, vocês estão a partilhar a marca YouTube, ou a marca Spotify, ou o Instagram, ou algo assim. Isso é network marketing. Ou quando vocês andam com um casaco da Nike, ou da Adidas, ou da Springfield, ou logo que seja, vocês estão a fazer marketing, e estão a passar aquela marketing pela vossa rede de contactos, só não são remunerados por isso. E depois, basicamente, o que é que o network marketing não é nada mais que a percentagem, que a margem de lucro que as empresas utilizavam e que utilizam para fazer publicidade vertical, ou, por exemplo, para utilizar até no anúncio nas redes sociais, ou na Google Ads, ou para utilizar em marketing vertical num outdoor, nem publicidade na televisão. As empresas pegam nessa margem, nessa verba, e distribuem pelos distribuidores, ao fim e ao cabo, pelos consultores, pelos profissionais de network marketing, aquilo que nós somos, vão distribuindo essa margem pelo trabalho que eles fizerem. É tão simples quanto isto. Portanto, não há aqui nada que é inventado. É uma margem que já existe no produto, que é distribuída por quem faz um bom trabalho de distribuição do produto. Simples. E que dúvidas é que tu tinhas mais? Para além disso, porque há aqui muita crença que às vezes... Eu que sou aqui agricultor também, que é aquilo, tu começas agora um negócio e agora é rapidinho e é sempre a andar, e eu gosto muito de desmistificar essa parte, que é que as coisas dão trabalho, e as coisas que são boas dão trabalho, e há aqui uma curva de aprendizagem, se bem que
é bem mais fácil começar um negócio no network marketing, um bom negócio, do que começar um negócio na área da agricultura. Mas qual era essa tua, e que dúvidas é que estão aparecendo sobre estas tem que ser, é rápido e... Há quem pergunte logo se vou ficar milionário, se investindo este dinheiro, se ou vou recuperar em... Vai de encontro à história da pirâmide. Também vai de encontro à história da pirâmide. Sem dúvida. Sim. O que as pessoas me costumam dizer falando nessa parte da pirâmide, mas tu vais ganhar dinheiro por mim. Se eu entrar por ti, tu vais ganhar dinheiro por mim. Amigo, eu vou ganhar dinheiro porque te estou a recomendar algo e tu é que vais ganhar mais dinheiro. Portanto, claro, se tu te esforçares mais, tu vais ganhar mais dinheiro que eu. E eu tenho exemplos desses na minha equipa, de pessoas que começaram o negócio depois de mim e que ganham mais dinheiro do que eu. Fazem o melhor trabalho. Porque fazem o melhor trabalho. Sim. e tudo muito bem. Eu fico super orgulhosa dessas pessoas. E porquê é que essas pessoas fazem melhor do que eu? Porque querem chegar mais longe, não é? Porque querem trabalham ser mais que tu, se calhar neste momento tem mais skills do que o que tu tens. Exatamente. Há muitos fatores que podem aqui acontecer. Mas e no exército nunca vais ganhar mais como praça do que ganharia um coronel ou o chefe de Estado-Maior. Exatamente. No exército em todo lado, basicamente. Em qualquer empresa funciona... Sim, em qualquer empresa funciona uma assim. empresa tradicional, digamos. Exatamente. Portanto, o patrão ganha sempre mais dinheiro. No network marketing isso não precisa de ser assim tão linear e precisa não acontecer. Mas uma das coisas que me falam muito é mas então eu vou investir isto e quando é que eu vou recuperar isto? Vais recuperar quando trabalhares para isso. Eu recuperei no fundo no primeiro mês. Há pessoas que ainda não recuperaram e já estão no negócio há bastante tempo. Há outras pessoas que demoram um ano. Isso tudo depende do teu esforço. E o network marketing e empreender online é tal e qual como um negócio tradicional nessa vertente. Se não te esforçares, se não trabalhares, os resultados não aparecem. Eu estava aqui a pensar que ainda há um ano atrás eu comecei eu ia dizer jogar ténis, não, mas a ir para uma quadra de ténis, a mandar umas bolas de um lado para o outro, e comprei uma raquete, não é? E bolas, e ainda não recuperei o investimento que lá fiz. E depois, mas a realidade é essa, não é? Há muita malta que diz, eu não vou investir nesse negócio porque ainda não sei quando é que vou recuperar, mas logo a seguir se calhar compram uma PlayStation que estouram, que não sei quanto é que custa, mas 500 ou 600 euros, ou se calhar compram o último iPhone e gastam 1000 euros num iPhone. Não há mal nenhum, se o for rentabilizar. Não sei como muita gente às vezes compra um iPhone que diz que vai rentabilizar e depois é só fotos para encher chouriços. Literalmente é isso, não é? Eu gosto de chamar os bois pelos nomes. E, por exemplo, falando de rentabilizar negócios, eu comecei um negócio tradicional na área da agricultura, onde já investi mais de 200 mil euros e infelizmente, ainda não os recuperei. E eu vou recuperá-los, mas leva tempo. E já comecei o negócio há 7 anos. Leva tempo, estou nesta curva. Se bem que num negócio como o nosso é possível, agora depende o que é que a malta possa fazer para o recuperar, não é? Como, olha, investiste no ginásio, ok, para ir treinar. Podes recuperá-lo se calhar ao final de um mês, não é? Se ganhas a disciplina para rentabilizar aquilo, se calhar até aprendeste e podes treinar em casa, se bem que não recomendo só isso, sem estar acompanhado, mas o recuperar, às vezes há pessoas que recuperam numa palavra que ouvem. Não, eu às vezes tenho pessoas que trabalham comigo e às vezes eu estou a ouvir uma formação de alguém diz uma coisa e aquela frase transformou a minha vida e os meus resultados e aquilo é priceless, não é? Não tem preço. Eu posso dizer que neste momento podia não ter ganho dinheiro nenhum com o negócio, mas ganhei muito em termos de mindset e daquilo que mudou a minha visão e o meu futuro, porque me deu mesmo muitas skills, muitas habilidades que eu aprendi de também rodear de pessoas que têm sucesso. Mas depois ia crescendo, não é o mas, ia crescendo. E é maravilhoso ganhar dinheiro. E ganha-se dinheiro. Maravilhoso ganhar dinheiro, é maravilhoso, sem dúvida. E ganha-se dinheiro, não é? E aquela história, e também é bom lembrar, num negócio tu abras um negócio,
tu és o contabilista, tu és o empregado da limpeza, tu és tudo, não é? E as pessoas às vezes não têm bem a noção disso. E aqui temos um negócio que é só preciso construir. Está tudo feito. E os sistemas resultam. É só pôr o carro a andar. É só pôr o carro a andar. É só pôr o carro a andar. Sara, neste nosso percurso nós ouvimos uma coisa que assusta muita gente, que é ouvimos muitos nãos. Como é que se aprende? Porque tu ouves muitos sims, mas só ouve muitos sims quem leva muitos nãos. E cada vez eu tenho aprendido esta máxima, que é apaixonar-nos pelo não. Porque quem vende, quem faz seja o que for, sejas PT, vais vender azeite, ouves mais não do que ouves sims. Mas como é que se aprende a levar um não? E como é que é essa jornada? Aprende-se a levar um não ouvindo muitos nãos. Porque no início, eu sempre que ouvia um não, ficava completamente frustrada, eu me bater em pessoas, ficava mesmo magoada com aquilo, porque eu não conseguia perceber que a pessoa estava a dizer não à oportunidade. Eu pensava que a pessoa estava-me a dizer não a mim. Olha, não confiou naquilo que eu lhe disse, se calhar eu não me expliquei bem, não me exprimi bem, não conseguia passar realmente a mensagem, ou então se calhar fui apaixonada demais por isto e mostrei à pessoa que isto era maravilhoso, mas que ela podia não estar no mesmo sentido do que eu, de que mudou a minha vida, e para essa pessoa podia não fazer sentido. Então, para mim, custava-me no início, e bati muitas vezes com a cabeça na parede, porque ouvir um não magoava-me na verdade. Mas depois percebi que, ok, a pessoa não está a dizer não a mim, eu estou a fazer tudo direitinho, eu estou a mostrar realmente o que é o negócio, da maneira que ele mudou a minha vida, ok? Mostrar todas as ferramentas, mostrar como é possível ganhar dinheiro, e a pessoa está a dizer que não é a oportunidade, está a dizer que não ao negócio. E acho que é das coisas que nós temos que aprender, a pessoa não nos diz não a não. Desculpem, a pessoa não nos diz não a nós. A pessoa diz não à oportunidade de negócio. Pode não ser o tempo dela, pode não ser aquele momento que a pessoa quer começar um negócio, quer começar a empreender. Ou então a pessoa tem uma ideia, como eu tive no início, completamente diferente, de que não quer aquilo, e não tem a visão. Portanto, timing, se eu disse não, também tenho que compreender que as outras pessoas dizem não. E não é não a mim, é não à oportunidade de começar um negócio. E ouvir muitos nãos, é isso. Porque para termos sims, vamos ter que ouvir muitos nãos, vamos aprender sempre com esses nãos, e quantos mais não ouvirmos, mais perto do sim nós estamos. Pois que todas as transações comerciais têm muito a ver com a quantidade de nãos que se ouve. E nós devemos apaixonar-nos por ouvir nãos. Significa que estamos muito mais próximos de ouvir sims. Mas agora estavas aqui a falar, estava a pensar num caso. Imaginemos alguém que está dentro de uma loja num shopping. Não é? A quantidade de pessoas que passa na montra, que olha para a montra, ou que passa mesmo pela porta e que não entra, é muito maior do que aquelas que entram. Ou seja, só essas que passaram e que viram e que não entraram já são nãos. Aquelas que entram dentro da loja, até pegam uma loja de roupa, pegam nas peças de roupa e não sei o que, e nem sequer vão experimentar, também são mais do que as que vão experimentar. E aí já temos muitos nãos. E nem todas as que vão experimentar, já estou muito perto de comprar, mas nem todas as que vão experimentar compram. Mesmo assim, ainda são mais as que vão experimentar e que não compram dos que vão experimentar e compram. Portanto, se a senhora que está na loja desistisse ao final do primeiro dia, não é? Não podia ter um negócio em lado nenhum, porque esta é a realidade, e qualquer um de vocês que nos está a ouvir já passou por este processo. Vai ao shopping, olha para a montra, olha para a montra da loja A, B, C e D, se calhar entra numa, se calhar não é esta, depois vai à loja E e por aí fora ver se é aquilo que serve, e depois é que compra, se calhar quando compram, que há muita malta que vai passear para o shopping, não é? E está a dizer não a todas as lojas que lá está, e não há mal nenhum, e está tudo bem. Que é assim que o mundo funciona. E nós vamos aprendendo a lidar com esta rejeição. Agora, também quem nunca é rejeitado é porque nunca também conquista nada. Não é? Isto é quase como não é, namorar ou ter uma relação. As pessoas têm que ir
nós temos que ir fazendo o caminho, ir conquistando a pessoa, não é? Não é chegar no primeiro dia, não é? A malta vai sair à noite, então olha, vamos para a cama. Pode resultar, não é? Mas se calhar... Queres casar comigo? Não é? Ou queres casar comigo, não é? Mas até pode resultar. Se calhar, o ir para a cama se calhar resulta mais do que se casar comigo, não é? Mas se calhar não é aquele negócio que vai durar a vida toda. Não é? E a verdade é esta, tudo na vida tem o seu tempo de namoro, o seu tempo de crescimento, o seu tempo de evolução, de maturação, para que as coisas resultem. E nós temos que ver os negócios dessa forma. E é preciso saber semear, é preciso saber cuidar e adubar um bocadinho para depois nós começarmos a ter os frutos. E é essa muita... a minha missão também é de partilhar isto, é que as pessoas empreenderam um caminho maravilhoso. É uma história recheada de histórias e recheada de pessoas maravilhosas, de muita aprendizagem, de altos e baixos, de picos e vales, mas que é possível para qualquer pessoa. Se as pessoas realmente quiserem aprender a ter estofo para vencer. Não há outra forma. Agora, quem quiser soluções instantâneas, que beba leite com Nesquik. Não há volta a dar, não é? Porque mesmo um bom chocolate quente dá trabalho. Não é? Mesmo um bom chocolate quente, nunca pensaste nisso? É verdade. Estamos nesta altura natalícia, lembramos da questão do chocolate quente. Mesmo um bom chocolate quente dá trabalho, não é? Não é pegar duas colheres de... Pois, eu também não, mas pronto, vês? Mas pelo menos já tomamos consciência de que precisamos de aprender outras coisas diferentes. Sara, tu hoje em dia fazes uma coisa que é, tu dizes mesmo, viajar e viver, ou viajar é viver? É viver. É assim que a marca está registada. É viver. É viver. E literalmente é aquilo que tu fazes. Porque ainda agora, eu vi-te agora no mês de novembro, em que tu foste para a Madeira, salvo erro, estavas lá, estavas a ganhar dinheiro, estavas a passear, estavas a fazer tudo e mais alguma coisa. Como é que é possível fazer tudo isso? Olha, é das coisas que eu mais gosto e das coisas que este negócio eu mais admiro é a liberdade que eu tenho, a liberdade geográfica. Eu ando sempre a saltar de um lado para o outro, eu sinto-me uma nómada dentro do meu próprio país. Sim, em novembro fui à Madeira. Infelizmente tive que regressar mais cedo, eu ia estar 9 dias na Madeira, regressei mais cedo por causa da profissão do Zé Miguel. E depois vim para Barcelos, estive em Barcelos, voltei para Lisboa e andei mais uma vez em Lisboa a saltar de um lado para o outro enquanto aguardávamos o avião para o Zé Miguel ir para Moçambique. E é das coisas que mais me fascina, e é ganhar dinheiro e poder andar a conhecer hotéis em todo o mundo. Caso, eu sou uma apaixonada pelo nosso país e tento explorar ao máximo o que tem no nosso país. E depois temos um negócio de turismo, um negócio em que nós vendemos hotéis, não é? E nada melhor do que andar a experimentar, e é isso que eu faço. Eu não passo mais do que 2 noites num hotel. Portanto, eu posso simplesmente estar em Lisboa e mudar de rua, mas estou a mudar de hotel simplesmente para conhecer mais e poder partilhar isso também na primeira pessoa com os meus clientes. Sara, estavas a falar disto da liberdade geográfica, mas isto parece uma coisa assim muito bonita, não é? Sacada de um livro. Nós falamos de liberdade geográfica, liberdade de tempo, não é? Liberdade financeira, mas o que é que traz mesmo a liberdade geográfica? O que é que... Já explicaste o que é, não é? Que é o poder estar em vários... Mas que tipo de satisfação, ao fim e ao cabo, te traz a liberdade geográfica? Traz-me a satisfação de eu, por exemplo, trabalhar no online e conhecer pessoas no online, mas depois poder ir conhecer essas pessoas presencial e continuar a trabalhar. Eu tenho um negócio em que no meu telemóvel ou no meu computador tenho tudo, tenho no fundo o meu escritório, não é? E eu consigo gerir em qualquer parte do mundo. Tenho pessoas na minha equipa nos Açores, na Madeira, no Porto Santo, e sei que posso ir ter com elas, trabalhar com elas de forma presencial e estar o meu negócio também a gerir. E essa é das coisas que eu mais gosto, é conhecer as pessoas na internet, mas depois conhecer as pessoas no presencial, estar mesmo com elas, saber, ok, estas pessoas existem mesmo. Uma coisa muito curiosa foi que eu estive em Sintra durante 3 anos e qualquer coisa, e no momento em que vim para cima,
registrei na minha equipa 3 pessoas de Sintra que eu não as conhecia. Portanto, eu estive ao lado delas, algumas delas moravam mesmo muito perto de mim. E iam ao teu ginásio? Não, uma delas sim, as outras não. Mas são pessoas que me deram esta liberdade de eu poder, com a minha liberdade geográfica, ainda no outro dia ter ido trabalhar com elas e conheci-as no mundo digital. E o empreendedorismo tem, para mim, esta acho que é uma das máximas, que é permite-nos realmente ajudar pessoas. Como é que tu vives e experiencias isto na primeira pele, que tu cada vez ajudas mais pessoas, literalmente? Qual é o impacto que isto tem na tua vida e o que é que sentes em relação a isto? Olha, foi precisamente quando comecei a perceber que ao partilhar o negócio com as outras pessoas, as estava a ajudar. Não estava a ajudar a mim, mas sim a ajudar as outras pessoas, é que eu percebi realmente a maravilha que isto era, porque eu podia continuar tal e qual como no exercício físico, que eu ajudo as pessoas a atingir determinado objetivo, eu aqui posso fazer o mesmo. Se a pessoa quer ganhar mais 200, mais 300 euros ao final do mês, eu consigo ajudar a pessoa a criar um plano, a chegar a ela chegar a esse objetivo. E é isso que me deixa orgulhosa, e nós já estamos aqui há algum tempo a falar e o meu telemóvel deve estar cheio de mensagens de pessoas que devem estar a precisar de ajuda. Bom sinal. Sara, tenho aqui 3 perguntas para finalizarmos, estamos aqui na reta final, e vou pegar com uma das ideias que a maior parte da malta tem do mundo das Forças Armadas e que nós aplicamos também no empreendedorismo, que é esta questão da disciplina e da consistência. Não é porque ninguém é um militar sem ser disciplinado e consistente, não é porque não se pode só ser militar um dia e depois já não ser, não é? São sempre. E aqui no negócio também tem muito a ver com isso, que é disciplina e consistência, e quando realmente começamos a ser disciplinados e a ter consistência no que fazemos, não precisamos de fazer muito, temos aqui o fazer sempre. Não é como dizia o nosso amigo José Ricardo e diz, hashtag todos os dias. Como é que tu fizeste essa ponte e de que forma é que estas duas palavras tão simples, mas tão impactantes, realmente têm moldado a forma como tu empreendes, a disciplina e a consistência, e que lições é que tu tiras das Forças Armadas para aplicar no teu negócio? Olha, disciplina é mesmo quando nós não estamos motivados fazermos. E essa é uma das coisas que está sempre no meu horário. Eu sou muito de escrever e ter tudo, e sou muito organizada. E eu todos os dias tenho aquelas horas para trabalhar. E isso já acontecia quando eu estava a part-time, portanto, quando eu trabalhava no ginásio e trabalhava às 9, 10 horas, o que fosse no ginásio, eu todos os dias tinha que ter pelo menos 1, 2 horas em que eu me dedicava ao negócio. E podia ter muita vontade de chegar a casa e me deitar no sofá. Muita vontade mesmo, porque às vezes eu levantava-me todos os dias às 6 da manhã e às vezes estava a ouvir o Zé Ricardo até às 11, 11h30, porque eu queria aprender. E foi uma das coisas que realmente o Exército me trouxe, que nós temos mesmo que ser disciplinados. E a disciplina é que nos traz o sucesso. Portanto, nem que seja um bocadinho. Se para vocês a disciplina for meia hora por dia, que tenham meia hora por dia, ou 2 horas por semana, ou fim de semana que vos dê, mas sejam consistentes. Se disserem a vocês próprios que vão dedicar 30 minutos por dia ou 2 horas no final de semana, façam-no sempre, mesmo que não vos apeteça. Eu, por exemplo, no sábado estive a fazer outras coisas, precisava de me organizar em casa para ser mais produtiva, para me sentir mais produtiva, e então desliguei um bocadinho do negócio no sábado. No domingo tive que levantar mais cedo, porque tinha ali trabalho que eu não fiz, que tinha que fazer e que eu me sentia na obrigação de fazer, e para mim isso é que é disciplina, é mesmo sem vontade, com vontade de ficar no cantinho da cama, por causa deste frio, fazê-lo na mesma. E isso é bom no negócio e mesmo na nossa própria vida, no exercício físico também é importante essa parte da disciplina e da consistência. E tu disseste tudo, que é, nem que seja meia hora por dia, e que eu estava aqui a fazer umas contas de cabeça, nem quem dedicar 15 minutos todos os dias, de forma consistente,
são mais de 90 horas por semana. São mais de 90 horas ao final de um ano. 15 minutos por dia são mais de 90 horas ao final de um ano. E tu podes se dedicar durante 2, 3 anos 90 horas a um negócio de forma consistente, lá está. E dedicar 90 horas não é dedicar 90 horas numa semana e depois o resto do ano não fazer nada. Não, é ser consistente. Aqueles 15 minutos, se bem que às vezes é importante termos períodos de ação massiva em que damos ali um boom e depois aguentamos aquilo, mas pronto, quem não conseguir fazer, pelo menos que experimente 15 minutos. Os dias têm 24 horas para toda a gente, só não consegue Quem não quer. Quem não quiser, quem não porque quiser. Eu trabalhava muitas horas, tinha muitas horas de deslocação, porque eu ia de Sintra para Cascais e tinha a deslocação, e mesmo assim é a disciplina, é dizeres que vais fazer porque estás a lutar por algo que é teu e pelo teu sonho. E, portanto... e às vezes há malta que usa essa objeção de ok, eu passo muito tempo nas deslocações de carro ou de comboio é fácil, hoje em dia no comboio, e eu já quando ia para a universidade de espinho para a beira levava o computador e ia aproveitar para trabalhar às vezes, para estudar a maior parte das vezes, outras vezes lá está, perdia tempo e ia jogar um jogo qualquer, mas se aproveitar aquela meia hora de um lado para o outro para estudar, ao final do mês são muitas horas, não é? Porque é 1 hora por dia, essa é uma questão de depois eu façam as contas, mas hoje em dia quem, por exemplo, vai num carro e, por exemplo, trabalha numa grande metrópole e se calhar até gasta 1 hora para cada lado de andar no carro no trânsito, existem tantos podcasts que as pessoas podem ouvir e estar a aprender, não é? Existem chamadas, eu às vezes utilizo as minhas viagens de espinho para trás dos montes, para todo o meu corpo, aproveito, são 2 horas, e aquela viagem são 2 horas para cada lado, são 4 horas. Eu sei que naquela semana que faço aquilo, aquelas 4 horas permitem-me fazer muita coisa, porque ou estou a aprender, ou estou a falar com pessoas. Porque eu ligo o telemóvel, hoje em dia nós não temos quase limite tarifário, nós podemos estar sempre literalmente a aprender ou a ganhar. E há pessoas que têm as oportunidades. O que me entristece, preocupa, e a minha missão é combater isso, as pessoas têm nas mãos as oportunidades. E está na altura de fazer. Porque se tu não fizeres, mais ninguém vai fazer por ti. Só tu é que és o responsável por aquilo que vai acontecer amanhã. E o amanhã começa hoje, porque é o único momento em que nós podemos atuar, é no presente. As pessoas estão sempre a desculpar, só pelo passado ou pelo que vem no futuro, e esquecem-se que o único momento que vivem é o hoje, e o hoje é o agora, é este minuto. Não podem viver a hora a seguir. A hora a seguir, quando for vivida, é a hora atual. É sempre, a menos que andem a mudar de fuso horário, a coisa não resulta. Sara, se tivesses que falar para a Sara quando tinhas aí os teus 16 anos, não foi assim há muito tempo atrás, que mensagem é que lhe dirias? Em Barcelos? Em Barcelos, sim. Olha, primeiro dizia-lhe para não querer ir para aquela escola só porque quer ir para aquela escola e nem sequer pensar no curso que estava a tirar, porque na verdade foi isso que aconteceu, e pensar que aproveita a oportunidade logo. Que é isso que eu podia ter iniciado o negócio em 2017, que acho que foi a primeira vez que o Cláudio nos falou sobre isso, e rejeitei a oportunidade porque tinha outras coisas na cabeça, portanto agarra logo as oportunidades e luta por elas e continua a ser disciplinada. A tropa vai na mesma, porque isso fez-te bem e fez-te crescer e fez-te ser então disciplinada e organizada. E acho que era isso que eu dizia à Sara e faz exercício físico, porque eu com 16 anos acho que ainda era assim um bocado obesa. Muito bom. E se pudesses hoje, e podes, nós podemos tudo, escrever uma mensagem para a Sara com 50 anos, o que achas que essa Sara iria gostar de ler, ou que mensagem é que gostarias que ela tivesse de ti hoje? Podes olhar para a câmara, que a malta está toda. Que ela daqui a uns anos vai-te ouvir. Sei lá, eu acho que neste momento estou a fazer aquilo que melhor sei, portanto acho que é isso. Sara, fizeste o melhor que sabias e tens o que tens por causa daquilo que tu fizeste.
E acho que é isso que a Sara vai gostar de ouvir. Porque é isso que eu digo, é isso que eu digo todos os dias. Porque às vezes eu digo, ok, eu podia estar a fazer isto de forma diferente e podia fazer melhor. Mas eu estou a fazer aquilo que eu sei fazer e aquilo que faz sentido para mim no momento. Portanto... E o mais importante é nós termos a consciência de que todos os dias estamos a ser um bocadinho melhores. E este método de Kaizen, da melhoria contínua, é isto. Às vezes nós queremos melhorar tudo e esquecemos de melhorar a pessoa mais importante da nossa vida, que é a pessoa que nós vemos em frente ao espelho. E se nós, essa pessoa, temos o dever e a obrigação e a missão de a ajudarmos a melhorar. E quando o fizermos de forma consistente, tudo começa a mudar. E um ano tem um poder de transformação maluco. E nem que seja só aqueles 15 minutos. Aqueles 15 minutos de mudança e transformação ao final de um ano dá um impacto maravilhoso nas nossas vidas. E as pessoas esquecem-se disto. Sara, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Não sei... desafio, mais um, porque eu ia falar. Quem diria? Falaste muito bem. Gosto muito de escrever, mas falar tem sido uns desafios que eu tenho enfrentado, mas que me têm tirado muito da zona de conforto. Mas estou a gostar e obrigado por esta oportunidade. Obrigado eu. Bernardo, que ilações finais? Olha, só que a questão da pergunta, se pudesses fazer uma pergunta a quem nos está a ouvir, de sim ou não, né? Sim. O que é que perguntavas? Há uma questão... De sim ou não. Ou de sim ou não, ou de duas respostas à tua escolha. Podes perguntar, gostas de Sagres ou Superboc? Por exemplo. Ok. Não é nesse sentido. Network marketing. Mandei bala. Ora, então... A pergunta tem tudo a ver sempre na mesma com as oportunidades. Se é, tens a oportunidade para ti, vais rodar a maçaneta ou não vais rodar a maçaneta? Ótimo. E assim, é isso. Gosto no vídeo, as pessoas às vezes esquecem-se sempre. Está muito bom, mas não puseram o gosto. Nem Põem o partilharam. gosto. É partilhar, malta. E depois por gosto, que é para o YouTube saber que isto é bom. Senão o YouTube não adivinha. Não há gosto aqui neste podcast. Muitos gostos, partilhem muito e vamos fazer crescer este podcast muito mais porque vamos ter pessoas incríveis. Estamos a ter. Sara, obrigado. Muito obrigado. Foi um privilégio ter-te cá. E pronto, a nossa parte é tudo. Se gostaste aqui do nosso conteúdo, também partilha com os teus amigos. Certamente a história da Sara pode impactar e vai impactar a história de muita gente. E às vezes uma palavra muda tudo. E já sabes, faz o favor de viver esta vida ao máximo. Um beijo no vosso coração, porque esta vida passa muito rápido. Esta vida são 2 dias e o carnaval são 3. E pronto, vivam ao máximo e um beijo no vosso coração e façam o favor de ser felizes. Tudo bom.